Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar início à audiência pública de hoje da Comissão Especial destinada a estudar o processo de inovação e incorporação tecnológica no complexo produtivo da saúde no Brasil e no mundo. Na pauta de hoje, a audiência pública vai debater inovação tecnológica, produção de medicamentos voltados ao tratamento de doenças raras, solicitação da deputada Flávia Moraes, no requerimento número 8/2017. Encontram-se presentes e convido para compor a mesa a doutora Regina Próspero, presidente do Instituto Vidas Raras. Doutor Daniel Zanetti, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. E a doutora Miyuki Goto, representando a Associação Médica Brasileira. Solicito a atenção de todos em relação ao tempo das exposições dos convidados. Cada convidado disporá de 20 minutos para proferir sua fala, não podendo haver partes. Deputados interessados em participar do debate deverão se inscrever previamente e poderão usar a palavra por 5 minutos no final da exposição, podendo haver réplica e tréplica. Concedo a palavra à senhora Regina Próspero, presidente do Instituto Vidas Raras. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de expor esse tema, que para nós é um tema muito importante, até porque somos familiares de pacientes com doenças raras. E, num longo de uma vida, a gente tem buscado melhoria na qualidade de vida para os nossos filhos e para os filhos daqueles que nós prometemos acolher e ajudar. Eu trouxe uma apresentação. Eu vou expor um pouquinho do nosso trabalho e até um pouco dos nossos anseios enquanto pedidos e necessidades para pacientes com doenças raras. Isso é difícil aqui, né? Eu prefiro. Alô, alô. Tá. Boa tarde, de novo. Bom. Um pouco da nossa apresentação. Essa mão é a do Dudu. Essa mão é do meu filho, é do filho número 2. É o do filho sobrevivente. É aquele que, com muito custo, chegou aos 13 anos e conseguiu entrar numa pesquisa clínica e ganhou nova vida. Eu sempre falo que ele tem 2 aniversários, do dia 5 de março, que é a data do nascimento, e 23 de outubro, que foi quando ele começou o tratamento, que possibilitou a vida que ele tem hoje. E ele, com todas as limitações e sequelas que a doença trouxe para ele, ele deu a face para mostrar a dificuldade que um portador de doença rara vive no seu dia a dia. O Instituto Vidas Raras, ele trabalha em prol das famílias e pacientes desde 2001. Ele nasceu como Associação Paulista de Mucopolissacaridose e Doenças Raras, até por causa da doença de base dos meninos, que formavam a diretoria da associação, mas por conta de todo o trabalho que nós executamos ao longo desses 16 anos, nós migramos há 1 ano para Vidas Raras, Instituto Vidas Raras. E todas as imagens contidas aqui, elas foram devidamente autorizadas pelas famílias e pacientes. Então, a Associação Paulista nasceu em 2001, hoje ela tem sede em Guarulhos, hoje ela está como Instituto Vidas Raras, é uma organização de atuação nacional, e hoje nós estamos como uma OCIP, e temos como pilar esses 4 eixos, né, que é ética, honestidade, transparência e comprometimento, que é o que vem nos mantendo ao longo desses 16 anos. E como não poderia deixar de ser, a razão da minha parte como diretora da associação são os meus filhos. O Niltinho,
que é o filho número 1, que é o de shortinho amarelo. Foi com ele que eu tive o diagnóstico de mucopolissacaridose em 89, foi um pré-diagnóstico que só foi concluído em 94, ou seja, 5 anos de peregrinação para conseguir um diagnóstico. Nesse meio tempo, o Dudu chegou, e depois de um pouquinho de tempo, nós ficamos sabendo que ele também era portador de mucopolissacaridose. Nessa época, eu já tinha encerrado a produção de filhos, né, até por conta da doença. E aí nós soubemos que os nossos 2 filhos, eles estavam fadados a falecer antes dos 5 anos por conta da doença. O Niltinho seguiu o rito natural da doença, ele faleceu aos 6 anos. E o Dudu, com muito custo, conseguimos levá-lo até os 13 anos, quando ele foi protocolo clínico de galsofase, que é o medicamento que ele toma até hoje, é um medicamento de alto custo, que ainda não está incorporado pelo SUS, apesar de já ter registro na Anvisa há 8 anos. E é o que faz... hoje ele é formado em Direito, tá? O Dudu está aqui, né, nessa imagem. Ele se formou em 2012 em Direito, mesmo cego, e com toda a sequela que a doença deu. Hoje está fazendo outra faculdade, ele está fazendo Administração de Empresas e trabalha... Ele é concursado público e trabalha na Secretaria Municipal de Itápolis, na área de Educação. E o Leonardo, que apareceu... depois de 3 anos da morte do Niltinho, engravidei de novo e tive o Leonardo, que não tem a doença. Em 2002, começou a nossa trajetória em busca de acolhimento do governo. Os meninos a gente estava conseguindo trazer Clinical Trials para o Brasil, pesquisas clínicas estavam vindo, mas a gente não tinha acolhimento nenhum. Era muito pior do que é hoje. E aí a nossa batalha em relação a visibilidade das doenças raras começou de uma forma mais efetiva. Em 2003, nós começamos o nosso trabalho em advocacy aqui em Brasília, para poder mostrar para os gestores o quão era difícil trabalhar, brigar com todo o sistema em relação ao tema doença rara. Ia ao médico, ninguém sabia da doença. Ia na farmácia, ninguém sabia da doença. E, no fim, nós, enquanto pais, é que tínhamos que dar várias as informações para aqueles profissionais da área de saúde, para que a gente pudesse ter uma melhor acolhida com os nossos filhos. E começamos com parcerias com outras ONGs, lançamos o site apmps.org.br, que foi o que começou a nortear muito do que hoje já se sabe de doenças raras. Fizemos um encontro nacional de MPS e teve início, então, o primeiro Clinical Trial no Brasil para doenças raras. Agora começa a nossa mostragem em relação aos pedidos de acolhimento e incorporação dos nossos medicamentos, os medicamentos que salvam a vida dos nossos meninos, para o governo, o Ministério da Saúde em particular. Mucopolissacaridose do tipo 1. Nós só temos um medicamento, o laronidase. Ele já está registrado pelo FDA desde 2003, no EMA desde do mês 6 de 2003. Ele tem registro na Anvisa desde 2005. O número de pacientes hoje cadastrados conosco são de 206, em tratamento somente 110. Os demais, ou eles estão em outra pesquisa para outros tipos de opção terapêutica, ou eles não têm mais condições de serem tratados. A primeira reunião da Conitec para chamar o protocolo clínico, o esboço para a construção do PCDT, foi agora, dia 12 de 12 de 2016, mesmo com todos os nossos pedidos desde 2005. Mucopolissacaridose do tipo 2. A única opção terapêutica é a Laprase. Tem registro no FDA desde 2006, no EMA desde 2007, Anvisa desde 2008. O número de pacientes hoje no Brasil são de 308, tratados 273. A primeira negativa de incorporação na Conitec foi um pouco antes de agosto. A negativa veio no dia 29 de 8 de 2012. Hoje, foi aprovado a construção do PCDT por causa da reunião do dia 12, né, onde foi convocado um grupo de especialistas para poder trabalhar nesse protocolo clínico e depois falar sobre incorporação. Essas pessoas que eu estou mostrando, eles são pacientes, tá? Eles são pacientes de verdade que tomam o medicamento e que precisam do acolhimento do governo para poder se tratar. Infelizmente, todos os que eu vou mostrar aqui são judicializados. Todos. Todos. O que para nós é muito desgastante.
para nós é uma situação muito complicada. Alguns dos nossos meninos, mesmo berrando a doença, eles têm o indeferimento na sua ação judicial. Nós temos pacientes que estão já quase 2 anos aguardando perícia e nova análise do juiz para conseguir um tratamento. Eu, em particular, eu acredito que a criança não vai aguentar, ele vai morrer antes. Se houvesse o protocolo clínico e a incorporação, seria um pouco mais fácil de lidar com tudo isso. Síndrome de Morquio é a nossa mais recente mucopolissacaridose em tratamento. Ela teve o seu registro no FDA em 2014, no EMA em 2014 também, no dia 28/4, e na Anvisa, no finalzinho do ano. Foi o nosso presente de Natal. O número de pacientes no Brasil é de 129, em tratamento 90. Os demais estão aguardando deferimento judicial. O Galsufase é o medicamento do Dudu, do meu filho. Ele está em registro no FDA desde 2005, no EMA desde 2006, viu, gente? Não 2006. O registro na Anvisa vem em 2009. Nós temos 223 pacientes no Brasil, 216 estão em tratamento, todos judicializados. Outra síndrome que também precisa muito de ajuda, a síndrome de Fabry. Nós temos 2 medicamentos para Fabry, o Fabrazyme e o Replagal. Em geral, eles têm o registro mais ou menos na mesma época, 2003 no FDA, no EMA 2001, na Anvisa 2005, o número de pacientes no Brasil em tratamento 700, todos judicializados. A primeira reunião no Conitec foi agora, dia 12/12 de 2016. Acromegalia. O PEG-Visomanto é um medicamento inovador. Existe protocolo para a acromegalia, mas ele não abrange o PEG-Visomanto, que é a última linha de tratamento. Depois que o acromegálico faz a cirurgia, tem a primeira linha de tratamento não eficaz. Ele precisa de outra terapia, que vai diminuir muito a condição de rejeição aos outros medicamentos. Infelizmente, mesmo ele sendo pedido, submetido à incorporação no dia 13/4 de 2012, ele foi negado no dia 11/10 de 2012. Nos outros países, ele é um medicamento muito usado para a acromegalia. Para quem não sabe, a acromegalia é o Shrek. O Shrek é um acromegálico. O Shrek não nasceu como Shrek, ele nasceu um homem normal que teve um tumor na hipófise que desenvolveu toda a anomalia que hoje um acromegálico apresenta. Paramiloidose. A paramiloidose ele tem uma opção terapêutica, o Vyndaqel, que é o Tafamidis. Esse ainda está um pouco mais adiantado. A próxima reunião no Conitec vai ser dia 6/7. Ele teve registro no EMA em 2011. Ele é um medicamento muito usado em Portugal, que é onde é o efeito fundador da paramiloidose. É um gene português que foi trazido para nós através dos imigrantes. O número de pacientes no Brasil estimado é de 2.000. O número de pacientes tratados no Brasil, somente 15. Muitos outros poderiam ter o benefício do tratamento. Esse paciente, se não tratado no início, e também o Tafamidis, ele só pode ser indicado no começo e até a doença em estágio médio, ele vai morrer. A única outra opção de terapia para ele é o transplante de fígado, que é um procedimento muito invasivo. E o Tafamidis ele tem mostrado uma eficiência muito grande no tratamento das pessoas acometidas por paramiloidose. Então, nós estamos aguardando agora a próxima reunião do Conitec para submeter o Tafamidis como uma opção terapêutica para incorporação. A doença de Pompe. A Simone tem 2 filhos, os 2 são pacientes, são vítimas da doença de Pompe. A doença de Pompe é uma doença neurodegenerativa, progressiva, rara. O Gustavo, ele é formado em engenharia industrial. É a única opção terapêutica que ele tem. O registro no FDA foi em 2006, no EMA em 2004, na Anvisa 2007. O número de pacientes tratados no Brasil, 105. A reunião da qual nós conseguimos submeter o pedido de incorporação foi no dia 12/12 de 2016. Hipertensão arterial pulmonar. Esse medicamento estava em protocolo e saiu na última revisão. O Bozentana é uma opção terapêutica excelente para quem sofre desse mal. Ele tem o registro no FDA desde 2001, EMA 2002, na Anvisa em 2003. O número de pacientes em tratamento no Brasil, são todos os pacientes tratados, são de 5.300. Infelizmente, hoje tem que se judicializar, porque não está mais incorporado.
HPN e Chua. Esse registro é recente no Brasil, mas ele já tem registro no FDA desde 2007, e no EMA desde 2009 para HPN, 2011 Chua, e agora, dia 13/3 de 2017, aqui no Brasil. É um dos medicamentos mais polêmicos que tem hoje no Brasil pelo custo. Um protocolo clínico vai ser muito bem-vindo, porque ele vai criar os critérios específicos para aqueles eleitos a esse tipo de tratamento. Então, agora nós estamos aguardando o pedido de PCDT e incorporação desse medicamento. Fenilcetonúria. Todo mundo sabe do exame do pezinho. A dieta é bem restrita. O Kuvan é uma terapia revolucionária para a fenilcetonúria. Ele não dá para todos os doentes de fenilcetonúria, mas ele dá para uma boa parte desses acometidos. Ele já tem registro no FDA desde 2007, no EMA desde 2008, na Anvisa desde 2011. Estima-se que tenha 2.000 pacientes, desses 900 poderiam estar sendo tratados. Foi pedida a incorporação e foi negado. Angedema hereditário. É outra doença rara também. Em 2006, ele teve registro no FDA, 2008, EMA, 2009, Anvisa. O número de pacientes em tratamento hoje estima-se que seja de 300. Também é uma doença que precisa de muitos cuidados. A Niemann-Pick-C é um número pequeno de pacientes. Hoje estima-se que nós tenhamos no Brasil uns 100 pacientes necessitados dos Avesca. Em 2003, ele teve o registro no FDA, no EMA 2002, Anvisa 2007, também judicializado. Fibrose pulmonar idiopática. É um medicamento também que veio ajudar as pessoas na terceira idade que são acometidas por uma fibrose irreversível e que ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor se ele for tratado, pelo menos nessa época da vida dele. O medicamento ele foi registrado em 2014, 2015 no EMA, Anvisa 2015. E nós temos poucos tratamentos, poucos indivíduos em tratamento, em torno de 30, mas ele pode beneficiar um grande número de pacientes se ele for incorporado e tiver os critérios à mostra, né, de quem pode ser eleito a tratamento. A esclerose múltipla é outro tratamento também que veio ajudar muitos pacientes. A avaliação no Conitec foi dia 31/7/2016 e ele não foi incorporado. Ele teve registro já desde 2012 no FDA, 2013 no EMA, Brasil, número de pacientes em torno de 700. Porfiria. A porfiria ela entrou com pedido agora de registro na Anvisa. Ele é um medicamento mais diferenciado porque ele ainda não tem o registro que pode dar seguimento a todo pedido de incorporação. Ele é importado com embasamento na RDC número 8. O número de pacientes já em tratamento são de 350. Mas ele é um medicamento muito bom para quem sofre dessa doença. E tudo isso eu digo por quê? Judicializado, gente. A gente tem que judicializar. Para aqueles que realmente precisam, a gente acaba judicializando. E aí a gente se depara com uma notícia dessa. O STJ suspende o andamento das ações que pedem remédios gratuitos fora da lista do SUS. A gente não pode ficar à mercê disso. A gente precisa de um governo que nos acolha de forma mais efetiva e que a gente não precise entrar com judicialização. As nossas reuniões, pedindo já naquela época, em 2007, 2006, a gente tem um calhamaço de protocolos e pedidos de acolhimentos e incorporação. Aqui foi criado o GT, em 2012, para falar sobre doenças raras. Foi um grupo de trabalho elaborado pelo Ministério da Saúde, onde 4 associações de pacientes, 4 membros do Ministério da Saúde e 4 especialistas trabalharam para fazer a portaria 199, que foi assinada no dia 30 de janeiro de 2014, para falar sobre a atenção da pessoa com doenças raras no SUS. E a gente ainda está muito aquém do que precisa. Essa portaria é o que norteia toda a situação do doente raro no Brasil. Hoje nós temos somente 7 centros cadastrados no Brasil para acolher pacientes com doenças raras. Numa dimensão de um território nacional, como nós temos, isso é muito insuficiente. A gente precisa de ajuda para que os gestores cadastrem os hospitais nessa portaria e os pacientes tenham um acolhimento melhor de forma bem mais efetiva.
Reuniões. Daniel, você está aí também? Tá, com ministros. Bom, onde a gente tem que ir, a gente vai, para pedir acolhimento. Anvisa. Um pouco dos projetos de leis que nós ajudamos e trabalhamos. Triagem neonatal para nós é muito importante, porque muitas dessas doenças, elas podem ter a história natural totalmente modificada se a criança tiver o diagnóstico até os 2 anos. Infelizmente, as crianças chegam para nós depois dos 2 anos e já sequeladas. Não tem mais o que fazer, se não tratar com medicamento. Portarias, das quais deveriam acolher o paciente com doença rara. O nosso Linha Rara. Nosso Linha Rara foi lançado agora dia 21 de fevereiro. Ele veio para ajudar pessoas, profissionais da área de saúde e até mesmo gestores, aonde direcionar um paciente ou uma pessoa que precisa de um diagnóstico com doença rara. Nós tivemos um boom nos 3 primeiros meses, tivemos em torno de 1.100 pedidos de ajuda através do Linha Rara. E nós estamos ainda respondendo muitas dessas questões, mas foi uma plataforma de atendimento para pessoas e profissionais com doenças raras que rendeu não só ajuda ao paciente, mas também uma estatística muito boa de onde está a fragilidade de todo o sistema. Alguns dos nossos parceiros são aqueles que nos ajudam no dia a dia, são associações de pacientes que estão conosco e para onde a gente direciona o paciente quando tem uma associação específica para aquela doença. Tá? Os nossos contatos. A nossa rede social é muito forte, tem um alcance muito pesado. Nós conseguimos, a nível internacional, trazer bastante informação e levar bastante informação do paciente brasileiro. E os nossos agradecimentos. Nosso desejo é só viver. A gente só pede aquilo que a gente não pode pagar, que é um medicamento. Infelizmente, é de alto custo. Infelizmente, mesmo que ele esteja incorporado, eu não vou poder pagar. Mas eu acredito, sinceramente, que depois que o medicamento for incorporado, as pessoas vão ter mais condições de se tratar e o governo vai ter uma maneira melhor de se comprar. Esse é o nosso desejo. Obrigada. Obrigado, Regina. Eu queria, antes de passar para o próximo orador, Daniel Zanetti, do Departamento de Gestão e Incorporação Tecnológica do Ministério da Saúde, queria passar a presidência da comissão para a deputada Carmen Zanotto. A deputada Carmen. Boa tarde a todas as senhoras e senhores, aos nossos convidados. Quero compartilhar essa mesa, então, com o deputado Dr. Jorge Sola, que aqui na casa a gente tem várias atribuições. Eu estou vindo de uma audiência que a gente está tratando a questão das drogas com o ministro Osmar Terra, da comissão especial que está tratando desse tema. Eu quero agradecer a senhora Regina Próspero, nossa presidente do Instituto Vidas Raras, pelo seu pronunciamento. E, de imediato, então, eu passo a palavra ao senhor Daniel Zanetti, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, para fazer sua exposição e suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Como me apresentado, meu nome é Daniel. Eu trabalho no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia no DGITS. E, na verdade, eu trabalho lá há 2 meses. Até então, eu trabalhava na Secretaria de Atenção à Saúde, na Coordenação Geral de Atenção Especializada, que cuida da política de doenças raras, esse departamento, né? E agora fui para o DGITS para trabalhar diretamente com os protocolos, os PCDTs, e atuar junto com os protocolos de doenças raras para tentar, de fato, colocar esses medicamentos ou quais forem as opções terapêuticas
em funcionamento para esses pacientes. Então, eu vou dar uma visão geral de como é feita a incorporação de tecnologia no Ministério da Saúde, e o tema da apresentação que me foi solicitada foi a incorporação de tecnologias e medicamentos no SUS no combate de doenças raras. A minha formação, para quem não me conhece, eu sou biomédico e fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado utilizando técnicas de biologia molecular para utilização em pacientes com doenças raras. Então, a Conitec, na verdade, foi criada a partir do novo marco legal da Lei 12.401 de 2011. Essa lei altera a Lei Orgânica do SUS 8080 e dispõe sobre assistência terapêutica e incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Ela foi criada, então, em 2011 e ela substituiu a CITEC. O que esse novo marco legal diz, portanto? Ele informa sobre que a incorporação deve ser baseada em evidências, através de eficácia e segurança dessas novas tecnologias, e que seriam necessárias para a incorporação estudos de avaliação econômica, através do custo-efetividade. O quanto o valor incremental desse medicamento, de fato, vai levar em benefício para a vida do paciente. Que seriam necessários, que é necessária a utilização de consulta públicas para todas as avaliações. O prazo é de 180 dias e prorrogável por mais 90 para a avaliação dessa incorporação de tecnologia, e é vedado o uso de tecnologia sem registro pela Anvisa e de procedimentos experimentais. As incorporações devem ser feitas através dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, portanto, a Conitec é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde e tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação. Portanto, não é a Conitec que faz a incorporação, e sim ela auxilia o Ministério da Saúde para que faça essa incorporação. Também, além da incorporação, também medicamentos ou tecnologias que estão obsoletas ou que estão fazendo mal aos pacientes, elas podem ser excluídas ou alteradas pelo Sistema Único de Saúde, bem como e também que as contribuições ou alterações sejam mediante a protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A estrutura, portanto, da Conitec, ela se divide na plenária, que são composta por 13 membros, que são as secretarias do Ministério da Saúde. Todas as secretarias, 7 secretarias estão representadas, tanto a SAS, SQT, SVS, e todas elas, além do Conselho Federal de Medicina, o CONAS, CONASEM, a ANS e a Anvisa fazem parte da plenária. E uma secretaria executiva, que é responsabilidade do DGITS, que controla essa plenária. Né? Então, quais são as competências de acordo com o decreto 7.646 de 2011, que a competência seria a emissão de relatórios sobre incorporação, exclusão e alteração dessas tecnologias no SUS, a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Também é de competência a propor a atuação da RENAME, né, da Relação Nacional de Medicamentos Especiais, que devem estar distribuídos esses medicamentos em todo o país, e, portanto, como se dá o fluxo da incorporação das tecnologias no Ministério da Saúde. Então, a Conitec recebe o pedido dessa incorporação e avalia a conformação documental, se todos os documentos estão em ordem conforme solicitado pela portaria. Né? Então, a Conitec analisa os estudos apresentados pelo demandante e se há uma necessidade de novos estudos ou a inclusão de estudos que não foram apresentados pelo solicitante, pelo demandante, a gente inclui esses estudos no relatório. Esse relatório vai para a plenária da Conitec, que faz as suas recomendações, tanto a favor ou contrária à solicitação do demandante. Após isso, a informação que foi apresentada na plenária vai para a consulta pública, a deliberação vai para a consulta pública, e após as contribuições da sociedade, todo mundo pode acessar o site da Conitec e contribuir com essa consulta pública.
retorna para a plenária da Conitec, que vai avaliar se essas contribuições alteram a decisão ou não da plenária. Após essa informação, vai para o secretário de saúde, para o secretário da SQT, que publica essa informação, ou se ele acha que tem a necessidade, se o tema requer uma necessidade de uma audiência pública, ele também pode solicitar. Após isso, então, portanto, é publicado no Diário Oficial da União a informação do resultado, né? Portanto, essas informações, quando é encaminhada para a Conitec, é avaliada a evidência científica, eficácia, segurança e efetividade. Essa avaliação tem um prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Após a publicação, caso tenha incorporação do medicamento, esse medicamento tem um prazo de 180 dias para estar disponível no SUS. Quais são, então, os requisitos que são necessários para a solicitação da inclusão da tecnologia no SUS? Então, é primeiro necessário preencher um formulário integralmente preenchido, de acordo com o modelo estabelecido pela Conitec, tem no site, todo mundo pode acessar. O número validado do registro da tecnologia de saúde pela Anvisa, então é necessário que essa tecnologia esteja aprovada pela Anvisa. Quais são as evidências científicas que demonstrem que a tecnologia pautada é, no mínimo, tão eficaz e segura quanto a já disponível no SUS, para a determinação que ela foi indicada, né? Também é solicitado um estudo de avaliação econômica para verificar quais são os impactos financeiros e quais são os custos desse novo medicamento, dessa nova incorporação para o SUS, porque a gente sabe que o dinheiro é fixo, então, uma vez que incorporado o novo medicamento, esse dinheiro é remanejado de alguma forma. A amostra do produto e o preço fixado na CEMED também. Então, as decisões de tecnologia da Conitec são decididas através das avaliações de tecnologia em saúde, ATS, que essa tem 4 pilares. São a parte clínica, que é necessário, então, verificar a segurança, a eficácia da tecnologia, qual é a indicação dessa tecnologia, para qual população ela é beneficiada, porque, às vezes, tem medicamentos que não são para todas as populações, né? São nichos específicos. Também é necessário verificar para o paciente, né? Qual é a informação dessa tecnologia para o paciente, qual é o impacto social e ético para o paciente, se essa tecnologia é acessível, porque a gente tem um país continental e precisa ser acessível para todos os pacientes, e ele precisa aceitar, ter uma aceitabilidade. Às vezes, um medicamento ou uma tecnologia que não tem uma grande aceitabilidade do paciente, provavelmente vai ser descontinuado o tratamento. As reações psicológicas e assim por diante. Também é utilizado na TS as avaliações econômicas, né, para verificar custo, eficácia, custo-efetividade, custo-utilidade, o custo-oportunidade e o impacto orçamentário dessa nova tecnologia. E as questões organizacional, desculpa, engasguei. Com relação à difusão, a logística de como fazer com que com essa nova tecnologia chegue a todos os pontos do Brasil, a utilização, a acessibilidade, se essa tecnologia vai ter que capacitar profissionais para utilizar ou não, e se esses profissionais têm um fácil acesso, e a sustentabilidade dessa informação. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, institucional da Conitec, que tem um panorama geral sobre essas informações que eu apresentei, que pode ficar alguma dúvida, e talvez o vídeo possa trazer de uma forma diferente, mais clara. Você pode passar para a gente, por favor? Acho que tem que... Isso. No Brasil, para que um novo medicamento, procedimento, equipamento ou produto seja incorporado ao SUS, é necessário que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, faça uma avaliação para saber se tecnologia é tão boa ou melhor do que as já utilizadas atualmente. A avaliação da Conitec, que deve ser feita em 180 dias, considera todos os estudos científicos relevantes sobre a nova tecnologia, bem como os benefícios para os pacientes e os custos envolvidos.
A comissão é formada por uma secretaria executiva e um plenário. A Secretaria Executiva é composta por um departamento do Ministério da Saúde, que dá suporte técnico para o plenário avaliar as tecnologias. Profissionais de diversas instituições compõem o plenário da Conitec. São elas: Secretarias do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Federal de Medicina. O plenário avalia os estudos científicos e econômicos sobre a nova tecnologia e solicita que um relatório técnico seja disponibilizado em consulta pública para que a sociedade possa opinar. Após analisar as contribuições recebidas durante os 20 dias de consulta pública, o plenário vota e emite uma recomendação final, que pode ser favorável ou contrária à inclusão da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. Por vezes, a Conitec avalia tecnologias já utilizadas no SUS e, dessa forma, a recomendação pode ser para alterá-la ou retirá-la. Com a recomendação da Conitec em mãos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde decide se concorda com a comissão e publica sua decisão no Diário Oficial da União. Caso a decisão seja favorável à incorporação da tecnologia, os órgãos do SUS têm 180 dias para disponibilizá-la a toda a população. Para conhecer melhor a Conitec, acesse. Então, esse foi o vídeo que acho que ajuda a elucidar um pouco as informações referentes à Conitec. Por favor, pode voltar à apresentação, por favor. Agora, falando um pouco mais específico sobre doenças raras, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande para todos esses pacientes. Durante meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com pacientes diretamente e sabemos que é muito difícil, a família acaba se envolvendo, não tem como, e a gente sabe que o SUS precisa trabalhar muito nesse sentido para poder melhorar, mas eu acredito que tiveram alguns avanços nos últimos anos e que são importantes, é claro, para os pacientes, mas não esquecendo que a gente tem muito ainda a melhorar. Portanto, as doenças raras, a Organização Mundial da Saúde define como doença rara aqueles que são afetados até 65 pessoas e 100 mil indivíduos, que é o que está preconizado também na política da 199 de 2014. E os dados epidemiológicos são que as doenças raras acometem em torno de 6 a 8% da população. E o número exato das doenças raras ainda não é conhecido, não é muito bem estabelecido, uma vez que alterações genéticas a qualquer momento podem levar a doenças raras novas, né? Estima-se que de 6 a 8 mil doenças existam no Brasil e em todo o mundo, e que individualmente essas são raras, mas um conjunto da população acaba sendo grave e há um grande problema de saúde pública. As causas são normalmente em 80% de doenças genéticas e 20% de doenças ambientais. Sabemos, então, que algumas doenças raras sobrepõem os sinais e sintomas umas com as outras, e os fenótipos das doenças raras variam muito de pessoa para pessoa, ou às vezes até mesmo dentro da mesma condição, com penetrância incompleta e algumas coisas nesse sentido. Há uma dificuldade muito grande, como a Regina já comentou, sobre conseguir esse diagnóstico e ter um diagnóstico preciso e ter essa informação dos pacientes, mas acho que o Ministério vem trabalhando nesse sentido para melhorar. As doenças normalmente são crônicas, progressivas, degenerativas, incapacitantes e muitas vezes letais. Portanto, em 2014 foi publicada a Portaria 199, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e aprovou as diretrizes de atenção integral às pessoas raras no âmbito do SUS, além de instituir incentivos financeiros de custeio. A Secretaria, a SCTI, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, através da sua Portaria 9, também incorporou avaliação de diagnóstico, procedimentos laboratoriais e aconselhamento genético em doenças raras. Essa política foi dividida em 2 eixos, um eixo de doenças
raras de origem genética, outro de origem não genética. Não vou entrar muito nos detalhes da política, que acho que a grande maioria das pessoas já conhece, né? Só para demonstrar, esses foram os procedimentos incluídos na portaria 199, que foi aprovada pela plenária da Conitec e que hoje pode ser acessível aos pacientes para que possa elucidar os quadros fenotípicos desses pacientes. Portanto, temos técnicas genéticas avançadas e algumas bioquímicas também. Esses são os 7 centros disponíveis atualmente pelo Ministério da Saúde, que estão habilitados pelo Ministério da Saúde, e hoje já existe produção. Essas são informações mais relacionadas à SAS, mas como eu já trabalhei lá o último ano, eu tenho essas informações que já tem uma produção, de fato, dos procedimentos sendo feitos pelo Ministério da Saúde no SUS. Então, essa informação mais específica de doenças raras, agora eu quero só demonstrar alguns dos resultados que a Conitec obteve desde a sua criação. Então, de janeiro de 2012 a maio de 2017, a Conitec já teve 59 reuniões, dessas 4 extraordinárias e 55 ordinárias. O número de demandas até agora para a Conitec foi de 575, sendo 250 demandas externas ao Ministério da Saúde e 325 demandas internas do próprio Ministério da Saúde, que solicitou, alguma secretaria que solicita a incorporação de alguma tecnologia. Também recebemos demandas não conformes, que foram 92, e demandas em avaliação. Existem 61 demandas em avaliação agora, nesse momento. Também temos contribuições de consulta pública, foram 215 consultas públicas, um número total de contribuições de mais de 36 mil contribuições. Foram 199 tecnologias incorporadas e 92 tecnologias não recomendadas, não incorporadas. E 43 tecnologias que foram excluídas também. Todas as recomendações feitas pela Conitec foi acatada pelo secretário da SQT e pelo Ministério da Saúde. Essas incorporações utilizam um total de financiamento de 2,5 bilhões de reais. Portanto, 59% foram tecnologias incorporadas, 27% não incorporadas e 12 tecnologias excluídas, 12%. De tecnologias excluídas. Essas demandas são de diferentes tipos de tecnologia. Principalmente chega para a gente solicitação de medicamento, que foi 380 medicamentos solicitados para incorporação, 115 procedimentos e 80 produtos. Tenho mais um minuto, vou tentar ser breve. As demandas vêm de diversas áreas, né, da saúde, e com a sua maioria de partes infecciosas, mas também podemos ver ali 25% de genética, que são a grande maioria das causas de doenças raras. A Conitec tem um site que pode ser acessado, que tem informações pertinentes à incorporação de tecnologia, além de um espaço específico para o público, para a participação da comunidade como um todo. Também estamos no Twitter. Inclusive, acredito que hoje foi tweetada a informação que estaríamos fazendo parte daqui da Conitec. Eu não tenho Twitter especificamente, mas quem tiver e quiser seguir é bem importante para a gente. Também temos um aplicativo mobile, tanto para iOS quanto para Android, que pode ser feito download no seu celular e acessado informações da Conitec. Especificamente com relação às doenças raras, nós temos uma videoconferência que acontece na Conitec para explicar temas importantes, e o próximo tema da videoconferência da Conitec, que se chama Conitec em Evidência, o próximo tema será sobre doenças raras e como de fato são feitas avaliações em tecnologias para doenças raras. Será no dia 26, acho que essa próxima semana. Começa às 4 horas, então, para quem tem interesse no tema, acho que vale bem a pena assistir essa apresentação para verificar como que pode ser feita a análise de estudos, que muitas vezes as doenças raras não apresentam estudos de meta-análise
ou estudos de revisão sistemáticas mais elaborados, mas é óbvio que a Conitec avalia os estudos que existem para a doença rara, como um estudo de corte ou qualquer coisa nesse sentido. Também gostaria de deixar o nosso contato da Conitec, conitec@saude.gov, e perguntas mais específicas relacionadas aos protocolos pode ser encaminhada para o pcdt.protocolo@saude.gov.br. Era isso que eu tinha para expor. Obrigado. Obrigada, Daniel, tão jovem com uma responsabilidade num tema tão complexo e tão difícil para ser assimilado pelos familiares, porque quando a gente vê as normas da Conitec, e a gente trata desse tema em outras comissões também, em outras audiências públicas, em que pese o número de pacientes ser absolutamente reduzido, perto das demais patologias, como hipertensão, como diabetes, mas eles são únicos e precisam da mesma atenção do que as demais patologias, as demais doenças crônicas no país. Eu, de imediato, então, agora passo a nossa representante da Associação Médica Brasileira, a doutora Miyuki Goto, para a sua exposição. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome da Associação Médica Brasileira, do nosso presidente, Dr. Florentino Araújo, e do nosso diretor também, área na qual eu sou ligada, a Dr. Emílio César Zilli, que é o diretor de defesa profissional. Obrigada. Bom, falar da incorporação de tecnologia é um tema bastante amplo, né, e, com certeza, o Flávio aqui da Conitec já comentou. É importante, eu vou passar rapidamente, o que é tecnologia em saúde, né? Bom, segundo a OMS, aplicação de conhecimentos na forma de dispositivos, que poderiam ser qualquer tipo de material utilizado em saúde, desde uma seringa, agulha, até uma prótese, um marca-passo, e medicamentos, vacinas, procedimentos, né, uma técnica cirúrgica, por exemplo, e sistemas desenvolvidos para resolver problemas de saúde, melhorar a qualidade de vida. E por que eu deixei um asterisco ali na Organização Mundial da Saúde? Porque ela fez essa definição, mas a organização foi fundada em 1948. Então, só para colocar que nós estamos falando de poucas décadas, né? E a organização teve essa necessidade de fazer essa definição. Claro que ela não fez essa definição na década de 40 ou na década de 50. Essa definição é mais recente, né? E o termo tecnologia em saúde abrange itens, como a gente já falou, né? Medicamentos, dispositivos, procedimentos de diagnose e a própria organização dos serviços também. E por que a gente tem que fazer uma reflexão em relação à tecnologia? O século XX não foi marcado apenas pela tecnologia outra na humanidade, né? Nós alcançamos a Lua, nós usamos hoje instrumentos pequenos, né? Que se chamam smartphones, enfim, a gente consegue se conectar, falar online com alguém, né? Uma realidade que era muito difícil da gente imaginar na década de 70. Com os drones agora, que podem ser usados por pessoas, a gente vai chegar próximo aos Jetsons, né? Quer dizer, é até engraçado falar sobre isso, porque muita gente nem sabe do que a gente está falando, né? Do desenho animado, onde tem ali a família muito moderna, enfim. Então, a tecnologia na saúde, ela vem evoluindo, podemos falar de Hipócrates, né? Lá atrás, há mais de 2000 anos, ele falando do que se entendia sobre doença e saúde, né? Enfim. A anestesia, só para você ter uma ideia, a anestesia geral com inalação de éter, ela foi aplicada, descoberta, no final do século XIX, 1846. Né? Então, só para colocar que antes disso, como é que as pessoas... Né, não existia anestesia geral? Como é que fazia, né? Geralmente dava uma paulada na cabeça do indivíduo, ou então
dava muito vinho, a pessoa ficava embriagada, só que tinha um risco de quê? De hemorragia, né, por conta do álcool. As técnicas cirúrgicas, só para colocar aqui, elas são super recentes, né? No início do século XX, uma apendicite matava, a pessoa morria. A maioria não ia ser operada, né? Hoje, se a gente tem um diagnóstico de apendicite, a chance dela não ter um quadro agravado, complicado, enfim, ela pode ter uma apendicite e sair inteira sem nenhuma complicação. O raio-x foi descoberto, né? Os raios-x, enfim, foram descobertos também no final do século XIX, né? E por que eu falo do raio-x? Porque hoje a gente fala de tomografia, fala de ressonância, né? Então, para ver que não faz tanto tempo assim. O antibiótico é mais recente ainda, né? O medicamento, o antibiótico moderno. É importante colocar moderno porque aí as pessoas vão falar, mas por que moderno? Porque os egípcios já sabiam que pão embolorado servia para curar feridas purulentas, né? Com pus, aquelas feridas que não saram, eles iam lá, pegavam o pão bolorento e colocavam em cima, né? Deve ser porque no pão bolorento tem o princípio aí do princípio aqui da penicilina. Então, para colocar que nós temos uma evolução do conhecimento, né, médico, enfim, de algumas centenas de anos, mas esse conhecimento estruturado, chamado de ciência, enfim, ela é mais recente, né? E até por conta disso, o próprio modelo assistencial, que era muito domiciliar, eu mesma nasci em casa, né? Nasci em casa porque era normal nascer em casa. Meu irmão mais velho também nasceu em casa. Já os meus 2 irmãos mais novos, que têm diferença de 2, 3 anos comigo, esses 2 irmãos já nasceram em hospitais, né? Então, só para colocar que quem nasceu aí na década de 60 pode ter nascido em casa porque não era algo tão estranho. E aí a gente vai falar de uma celebridade, acho que todo mundo conhece o nosso amigo aqui, Beethoven, né? Que aparece em caminhão de gás, né? A música dele aparece no caminhão de gás, aparece em tudo quanto é lugar, certo? Toque de celular, enfim. Beethoven, né? Particularmente eu sou fã dele. Até há quem diga, eu acho que uma das coisas que ele sofria, todo mundo conhece, é a surdez dele. Ele foi perdendo a audição já muito novo. Aos 31 anos ele já tinha bastante perda auditiva. Atualmente há quem discuta se ele teria enfim, criado, né, tantas sinfonias se ele não tivesse sofrido dessa perda auditiva. Talvez ele não tivesse o tipo de sinfonia, enfim, que agrada a muitas pessoas, enfim, se ele não tivesse esse problema. Mas, enfim, para que eu trouxe aqui o nosso amigo? Ele escreveu uma carta em 1801. Aí ele escreve assim: você tem tido notícia da minha situação? Os meus ouvidos, nos últimos 3 anos, estão cada vez mais fracos. Ele tinha 31 anos de idade. Frank, o diretor do Hospital de Viena, naquela época era o centro do mundo também, procurou retonificar o meu organismo com tônicos e os meus ouvidos com óleo de mandorle, óleo de amêndoas doce. Não houve nenhum efeito. A surdez ficou ainda pior. Depois, um asno de um médico, o que está escrito na carta, tá, gente? Veja bem, um asno de um médico, sabe lá quem seja, enfim, me aconselhou banhos frios e que me levou a ter dores fortes. Outro médico me aconselhou banhos rápidos no Danúbio. Todavia, a surdez persiste. As orelhas continuam a rosnar, estalar dia e noite. Te confesso que estou vivendo uma vida bem miserável. Há quase 2 anos me afastei de todas as atividades sociais, principalmente porque é impossível dizer às pessoas que eu sou surdo. Então, só para colocar aqui, o que é um tratamento, o que é a tecnologia aí há 200 anos atrás, né? Então, não estamos falando de alguém que não tivesse condições ou acesso. Ele tinha acesso até a um médico do Hospital de Viena. Então, nós não estamos falando aqui da falta de acesso, né? Mas o que nós tínhamos em mãos e o conhecimento mesmo. Então, ora, um falava, faça isso ou faça aquilo, com qual nível de evidência, né?
E nós temos aqui a questão, né, do Dom Pedro II, do Brasil, né, nascido em 1825, há quase 200 anos atrás. E nos anos 80 ele precisou usar óculos para ler por conta do declínio de sua visão e próteses dentárias a fim de comer, já que o açúcar tinha feito seus dentes se deteriorarem. Inesperadamente, começou a manifestar uma tendência para cochilar, incluindo adormecer durante as reuniões. Hoje, se sabe que ele sofria de diabetes tipo 2. Né? Ele, na verdade, antes disso, era considerado bastante ativo, né? E, nos anos seguintes, essa doença considerada assim, mais repentina, né? Ele sofreu bastante, teve até essa questão do corte na perna dele, que infeccionou, e sofrendo de vários problemas, inclusive problemas urinários, problemas renais. Há historiadores que colocam, que ofereciam para o imperador, por conta desse cansaço, dessa fadiga que ele apresentava, sempre docinhos, enfim, né, quitutes, né, com bastante açúcar, simplesmente piorando ainda mais a situação. Também, novamente, nós não estamos falando de um escravo, nós não estamos falando de uma pessoa com dificuldade de acesso, nós estamos falando do nosso último imperador, né? Então, só para colocar aqui o que é o desconhecimento, o que é quando a gente, apesar de ter acesso ou recursos financeiros, muitas vezes o conhecimento não está ao alcance do que seria o correto, né? Aqui só para colocar que já no século XX, houve realmente uma melhora como um todo da questão sanitária, né? E essa questão sanitária é medida em cima da questão da mortalidade infantil, mortalidade das pessoas em geral, e mais recentemente o nosso principal indicador, que não é só a mortalidade, mas também a nossa sobrevivência, né? A nossa longevidade. Então, são índices que mostram que nós tivemos agora, nesse século XX, uma grande evolução. Né? Então, com tudo isso, como avaliar? Né? Então, até há algumas décadas atrás, a década de 80, eu digo até em torno de 80, nós tínhamos um modelo em que, por tentativas e erros, né? E algumas coisas entravam em modismo. Na década de 80, aqui no Brasil, a gente tem fortemente a discussão de se trabalhar com evidências, né, a se testar os procedimentos. Então, até então, nós corríamos um risco de um modelo mais amparado nas tentativas e erros e não sistematizar tanto a metodologia científica. Né? Então, essa metodologia científica, essa discussão de medicina baseada em evidência, ela vem nascendo principalmente na década de 60, 70, tentando organizar o conhecimento na área da saúde. Então, o que seria uma avaliação da tecnologia em saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma avaliação sistemática das propriedades, efeitos, impactos da tecnologia. Seu principal objetivo é gerar informação para a tomada de decisão, para incentivar a adoção de tecnologias boas, né, custo-efetivas, prevenir a adoção de tecnologias que eventualmente não são boas. Enfim, então, é uma sistematização de tentar fazer com que o conhecimento médico, né, na área da saúde, seja mais racional. Naturalmente, existem algumas características das tecnologias em saúde, como tem também em outras áreas. É que em outras áreas, o efeito pode não ser tão drástico quanto acontece na saúde. Porque na saúde, se a gente tiver um engano, um equívoco na medicina, o equívoco simplesmente ele vai matar, ou pode deixar de salvar, né? Porque foi um equívoco, isso pode acontecer. Então, se equivocadamente acho que o medicamento tem um efeito muito bom, esquecendo-se do efeito colateral, eu aplico o medicamento, só que o paciente acaba morrendo. Então, isso muitas vezes é o drama. Então, são as características, algumas características da saúde, da tecnologia. Uma das características é o contínuo surgimento de novas tecnologias e, muitas vezes, não substitutiva, ela passa a ser acumulativa. Comentei que o raio-x, então, tem mais de 100 anos,
Mas ainda hoje, se alguém quebrar, né, uma perna, o punho, enfim, provavelmente vem o raio-x em primeiro lugar. Pode ser que depois do raio-x, a pessoa venha necessitar de uma tomografia, de uma ressonância, enfim, ou de outros exames de imagem. Mas você não abandona. Agora, em outras tecnologias, a gente tem uma coisa interessante. Quem ainda tem televisão preto e branco em casa? Funcionando. E, claro, assistindo nela, né? Claro. Né? Falar que tem para ser museu não serve. Ou então uma máquina de escrever funcionando, em atividade, não para peça de museu. Então, só para colocar que na saúde a gente acumula, tem tendência a acumular as tecnologias. Né? E também tem os modismos, então tem ganho de adeptos com rapidez. Nós temos a questão da indução da demanda, né, pela oferta de serviços. A gente tem falta de fontes ainda seguras de informações objetivas, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E carece também de um planejamento na aquisição de incorporação de tecnologias. Quando a gente fala de que carece, não é uma crítica para o sistema público, é no sentido cultural. Não é somente o Estado que tem esse papel, é uma questão de cultura daquele povo. Uma cultura mais jovem, como é a nossa cultura brasileira, ela não tende a questionar. Se você pegar um alemão, ele tende a questionar. Então, é aquela história, você acredita nas coisas mais facilmente ou menos facilmente? Né? Aí as pessoas falam, não, mas é bom, Mil, que acredita. Eu falei, não, mas espera aí, deixa eu pensar melhor, né? Deixa eu avaliar. Nossa cultura não tem ainda esse parar para pensar. Isso vale para tudo. Mas por quê? Porque isso é cultural, é típico de um país mais jovem. Né? Talvez porque a gente não é tão exigido pelas consequências, mas a gente ainda tem, né, com certeza, países mais velhos, que têm uma cultura, ela vai ter essa tendência de parar para refletir antes de decidir ou, enfim, tomar aquilo como bom. Né? Eu só acredito vendo, né? Eu só acredito se você me provar. Deixa pensar um pouquinho. A nossa tendência, oba, estou dentro. Né? Essa é uma tendência nossa, é um modelo mental também. Então, a gente precisa ter uma cultura de ter um pensamento um pouco mais racional. Então, a gente tem a importância da avaliação da tecnologia, porque ela vai trazer, né? Então, auxilia a tomada de decisão, né, de uma forma mais racional, para que o medicamento tenha acesso ao mercado, que seja incluído nos serviços financiados, né, incorporação e disseminação dessa tecnologia para o sistema, e também retirar, né, o financiamento ou a disponibilização de produtos ou medicamentos que também não têm o seu efeito, não tem a sua eficácia, enfim, comprovada, ou então não tem a sua efetividade. Então, o uso da avaliação de tecnologia da saúde, ela é necessária porque a gente está tendo cada vez mais gastos. Né? Então, a gente tem dinheiro limitado. Então, tem que ser racional porque não tem dinheiro para todo mundo. Né? A gente tem uma alteração do perfil demográfico e epidemiológico da população. A população está vivendo mais e também não pode se esquecer que enxergamos mais essas doenças raras também. Né? As nossas condições melhoraram, talvez há um tempo, se a criança não fazia nem sequer o teste do pezinho, nem se sabe que ela tem fenilcetonúria ou hipotireoidismo. Sequer era tratada. Né? Então, tem mais acesso, então a gente começa a ter a mudança também epidemiológica, a gente consegue enxergar também essas pessoas. Né? A importância, então, da avaliação da tecnologia, por conta da velocidade também de introdução dessas novas tecnologias e precisando de avaliações mais rigorosas. Então, principais instrumentos, como já foram falados, né? A gente usa evidências científicas como estudos observacionais, estudos econômicos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas. E resulta no quê? Então, avalio a tecnologia e resulto em pareceres, em avaliação de impacto financeiro e também em protocolos e diretrizes. E cabendo ou não pelo órgão avaliador, o monitoramento e a avaliação contínua da tecnologia.
Aqui é importante colocar justamente quando a gente fala em protocolos clínicos e diretrizes, porque este é um produto, um dos produtos, quando recomendado o uso, a incorporação da tecnologia, você tem como produto esse protocolo, né? Então, nesse sentido, esses protocolos e diretrizes, a Associação Médica Brasileira tem uma posição, né? Nós temos na Associação Médica Brasileira o projeto Diretrizes. É um projeto que se iniciou em 99, reúne a MBCFM, né? É um projeto apresentado para a ANS e para a Organização Pan-Americana de Saúde. E são diretrizes clínicas na saúde suplementar, que também pode ser para a saúde pública, né? Ela tem essas premissas, né, de orientar a questão diagnóstica terapêutica baseada nas evidências, conciliam informações da área médica a fim de padronizar condutas e apresentam um grau de recomendação e força de evidência científica e preservam a autonomia dos médicos. As diretrizes devem ser aplicáveis às prescrições de medicamentos, aos pacientes internados, pacientes ambulatoriais, para solicitar exames, solicitar procedimentos, condutas terapêuticas. Então, qual que é o desafio hoje, né? Falei das diretrizes da AMB, justamente porque, na realidade, a Coritec também cria os seus PCDTs, os protocolos clínicos, quando tem, por exemplo, uma recomendação para incorporação. E o que acaba acontecendo? Nós temos aqui um exemplo, né, de uma consulta pública que aconteceu no ano passado, no segundo semestre, diretriz para tratamento de aneurisma de aorta abdominal. E, ao mesmo tempo, nós, da AMB, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, também tinha feito uma diretriz, né, uma aneurisma para aneurisma de aorta abdominal de diagnóstico e tratamento, em dezembro de 2015. Alguém pode falar, puxa, Milka, não ficou duplicado? E a resposta é sim, ficou duplicado, né? Aí, olha só, rapidamente, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela coloca a questão, por exemplo, de que, principalmente as mulheres, em alguns casos, vão se beneficiar a partir de 5 centímetros. O tratamento com aneurisma a partir de 5 centímetros. E a Conitec colocou, quando colocou em consulta pública, ela manteve o limite de 5,5 centímetros. Então, a pergunta que não quer calar. E se a pessoa é uma mulher que fica nesse meio termo? Quer dizer que ela não tem o direito? Né? Então, aqui é só para colocar a dificuldade quando se... Porque o produto dessa avaliação, você pode avaliar uma tecnologia, mas você vai ter que ter o resultado disso na forma de um protocolo. Nessa hora é a parte mais difícil, porque ela envolve a prática clínica. Ela não é simplesmente em cima de números racionais e estatísticos que alguém decidiu. Então, alguém sentou lá, fez cálculo, desculpe, assim, eu sei que é um pessoal muito sério, não estou de maneira nenhuma criticando isso, mas na hora H, quem está com o paciente cara a cara é o médico. E aí o protocolo, muitas vezes, ela está longe da realidade clínica. Não pode. E isso é o que a gente tem que discutir. Então, o que a gente entende? Né? Os órgãos envolvidos no Ministério da Saúde, a ANS, a gente tem que estar continuamente discutindo isso. Né? A gente tem que colocar que, primeiro, não dá para a gente simplesmente se basear, por exemplo, em literatura internacional. Né? Tem alguns procedimentos e mais, algumas patologias que são tão raras que você não vai ter ensaios clínicos. Para ter um ensaio clínico aqui no Brasil, não vai ter, porque a doença é muito rara, você não vai conseguir juntar, né, ter aí um número suficiente de pacientes para fazer o ensaio clínico.
Então, muitas vezes, você não vai ter outro. Tem doenças que não interessam e não tem estudos. Então, você não vai ter aquela bibliografia extensa. Então, a gente quer fazer uma revisão sistemática, mas não tem material. E aí, porque não tem material, não vai ter o protocolo, não vai ter essa avaliação, muitas vezes essa avaliação tem que ser feita em cima do que tem. Então, só para colocar a dificuldade, né? Então, verificar a efetiva aplicabilidade dos estudos estrangeiros, né? Então, tem que fazer uma avaliação sobre isso, porque muitas vezes o que a gente tem são estudos estrangeiros. E para ter o estudo no Brasil, muitas vezes a gente não tem o fomento, né? Não pode esquecer que tem que ter dinheiro para fazer pesquisa também, né? E a gente precisa modular diretrizes conforme a realidade nacional. Então, só para deixar uma posição, né? A Associação Médica defende a importância, sim, da avaliação de tecnologia, mas, principalmente, na elaboração de diretrizes e protocolos, a participação da sociedade médica, principalmente de especialidades, de uma maneira permanente, para poder opinar opinar e participar na elaboração desses documentos, porque senão fica uma distância entre quem faz o protocolo e quem vai ter que aplicar, que são os médicos. Então, essa talvez é um desafio e é uma colocação que a gente traz aqui para discussão. Obrigada. Nós agradecemos à doutora Miyoko, que neste ato representa o presidente da Associação Médica Brasileira. Eu vou fazer algumas considerações e a importância desta nossa comissão que está tratando deste tema, que é a incorporação tecnológica na área da saúde. A gente tem algumas comissões aqui na casa, como a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão da Pessoa com Deficiência, que a gente vê a magnitude dos problemas. Então, apesar de nós estarmos tratando de um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, de limites agora constitucionais para gastos na área da saúde, nós estamos tratando de doenças que chegam a se somar aí em torno de 8 mil doenças raras, num conjunto de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Mas a gente não pode se fixar e nem deve se fixar aos números, porque para aquela família e para aquele portador de uma doença rara, aquilo é único e é gigantesco. Então, me preocupa muito, e é claro que é o papel do CONITEC, é o papel do Ministério da Saúde, discutir a inclusão de novos protocolos clínicos, de novas tecnologias na saúde, baseado também nos impactos financeiros. Mas a gente precisa meditar também e pensar o que esses impactos financeiros, pela não inclusão de novas tecnologias, podem refletir no aumento, e estão refletindo no aumento das ações judiciais. Porque, ao mesmo tempo que você não insere novos medicamentos, você, o usuário do Sistema Único de Saúde, é obrigado a recorrer a outros mecanismos, e esses outros mecanismos são as ações judiciais para garantir um direito constitucional, que é o direito à saúde. Quando nós vamos ver os custos desses medicamentos, eles são muito superiores aos medicamentos das doenças crônicas, porque o número de pacientes é reduzido, então a pesquisa é absolutamente reduzida, porque a pesquisa está associada também ao retorno econômico daquilo que foi pesquisado. Então, efetivamente, os custos fazem com que os familiares não tenham acesso fácil a esse medicamento, em especial a esses pacientes. Mas eu iria além dos medicamentos, e a nossa doutora Miyoko colocou aqui um pouco da história. E eu fiquei me imaginando nesse nosso Brasil, absolutamente diferente de norte a sul, o quanto para algumas famílias e alguns pacientes nós estamos na época de Dom Pedro, que é viverem sem o diagnóstico ou não terem acesso ao simples diagnóstico. Então, nós não precisamos e não temos que tratar apenas o acesso ao medicamento e a incorporação desse medicamento. É quanto e como é difícil
para algumas regiões desse país e também regiões mais favorecidas. E aí é que eu queria pedir para o Daniel uma gentileza, que é que no SUS a gente precisa tratar um pouco mais desse tema. Como são poucas pessoas, elas passam despercebidas para o conjunto dos gestores municipais. Digo isso fazendo a minha meia-culpa, como quem já foi secretária municipal e secretária de Estado. As demandas das emergências superlotadas, as demandas da falta de acesso a um procedimento cardiológico rápido faz com que você seja engolido no dia a dia, e esse tema das doenças raras não é um tema que se debate com tanta intensidade nas mesas das comissões intergestores bipartite, tripartite, nos colegiados regionais de saúde, porque a demanda e a procura não é tão grande. Então, a gente precisa trazer muito mais a pauta, não só nesta comissão especial e nas nossas comissões da Casa, mas também junto à Secretaria de Atenção à Saúde, para que a gente possa efetivamente ter esta pauta com mais intensidade. Tem vários projetos de lei aqui na Câmara, vários projetos de lei de iniciativa de vários colegas deputados e deputadas, senadores e senadoras lá no Senado, mas a gente ainda se depara com a dificuldade de diagnóstico, dificuldade de acesso, compreendendo efetivamente todas as dificuldades financeiras que o Sistema Único de Saúde enfrenta a partir do seu subfinanciamento. Então, a inclusão dos protocolos clínicos dentro das normas da Conitec, cumprindo com a legislação, ainda será por muito tempo uma longa batalha. Fazendo essas considerações, eu quero dizer que precisamos avançar muito. Sou defensora do Sistema Único de Saúde, acho que nós temos um modelo mais avançado do mundo, mas vivemos nos últimos anos o período mais frágil desse sistema, que é como garantir aquilo que está na nossa Constituição, no artigo 197, saúde como um direito de todos e um dever do Estado, mediante políticas públicas. Se nós não temos, como a gente viu na manhã de hoje, e esta também é uma pauta que a gente tem aqui na Casa, não temos reajuste da tabela para alguns procedimentos há mais de 20 anos. Isso é culpa de quem está frente ao Ministério da Saúde agora, o ministro Ricardo Barros e sua equipe? Não, de maneira alguma. Da equipe que saiu há poucos meses atrás, de forma alguma. A tabela do Sistema Único de Saúde para alguns procedimentos não é revisada há 20 anos. Então, por aí a gente pode imaginar, e eu falo de um simples raio-x de crânio, dá para a gente imaginar o quanto é difícil a gente ter incorporado novos procedimentos, novos equipamentos, novas tecnologias e novos medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde e nos planos de saúde em geral, que muitas vezes acabam também tendo que recorrer os seus usuários às ações judiciais. Nós não temos nenhum parlamentar inscrito, então eu agora, com essa minha fala e esse meu apelo de que a gente precisa manter, com o apoio da Sociedade Médica Brasileira, com o apoio dos pacientes e dos portadores de doenças raras, das instituições que os defendem, deste Parlamento, este olhar, até no próprio orçamento, para garantir que o Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais possam ter na sua pauta diária também as doenças raras, como conjunto de patologias que nós precisamos prestar atenção e atender na nossa população, não apenas os diabéticos, os hipertensos, os pacientes com doenças crônicas. Digo isso não dizendo que eles são menos importantes. Eles já estão na nossa agenda, eles já estão na agenda dos gestores. Mas como a gente ter os pacientes com doenças raras na agenda diária dos gestores, frente a um subfinanciamento, onde os municípios colocam, em média, 24%, os estados, que deveriam estar colocando 12%, estão colocando 14%, e na União, agora, a gente enfrenta a PEC, a emenda constitucional, não, mas PEC, do teto financeiro para gastos com saúde, que a projeção para o ano que vem é apenas a correção da inflação. Nós vamos ter aí
um aumento do número de diagnósticos, um aumento de procedimentos que sempre tem de um ano para o outro, e ainda todo o crescimento vegetativo do reajuste dos medicamentos, da folha de pagamento do Ministério e, consequentemente, também da folha de pagamento de cada Secretaria de Estado e cada Secretaria Municipal. Então, os desafios que nós temos são muitos. Agora, só com a unidade e com uma defesa coletiva para com esse conjunto de pacientes, repito, não é porque são 65 pacientes a cada 100 mil habitantes que esses pacientes podem permanecer ou serem invisíveis para um conjunto da sociedade brasileira, para um conjunto dos gestores de saúde em função das dificuldades financeiras. Precisamos ultrapassar as dificuldades financeiras, mas precisamos assegurar a incorporação de novas tecnologias para, com isso, evitarmos ainda mais a judicialização como sendo o único instrumento de acesso para um conjunto de pacientes ainda no país. Eu passo, então, aos nossos expositores, a partir da Regina, para suas considerações finais e algum questionamento até aos colegas da mesa. Bom, eu faço das suas palavras as minhas, deputada, porque eu acho que o mundo ideal a gente nunca vai conseguir chegar, mas pelo menos que nós consigamos diminuir um pouco o sofrimento dessas famílias, porque muitos desses pacientes, inclusive os diabéticos, os hipertensos, de repente eles não têm só uma hipertensão ou uma diabetes, ele tem uma doença de base que levou todo esse contexto. Então, é preciso tratar o paciente no geral, no global. Não é fácil essa política, não é fácil fazer andar nada. Mas eu venho de uma época, de 28 anos atrás, em que nem informação se tinha. Hoje, já temos disponível para essas famílias muito mais do que informação, que são informações precisas para diagnóstico e tratamento. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de poder até contribuir mais com o governo para diminuir tanto a conta que o governo paga hoje para acolher esses pacientes, mas também para diminuir o sofrimento que essas famílias passam. Eu já perdi um filho, desse eu não posso mais salvar, mas que nós consigamos salvar pelo menos a vida de vários outros filhos, já vai valer a pena. O conjunto hoje precisa andar junto. Ministério da Saúde, associações de paciente, universidades e até mesmo a indústria farmacêutica, que ela tem responsabilidade nisso tudo, ela tem a responsabilidade social além de só vender. Ela precisa estar no meio e para que a gente possa mudar toda essa realidade que hoje tanto incomoda, tanto para as famílias como para o governo. Eu sei que isso é um mundo ideal, mas a gente pode chegar lá se todo mundo fizer cada um a sua parte. Obrigada. Obrigada, senhora Regina. Eu passo, então, agora ao Daniel, que é do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias na Saúde. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite que foi feito por um tema tão especial para a gente. O Ministério da Saúde tem trabalhado de forma árdua para conseguir levar a melhor condição para esses pacientes e tentar, com o recurso que a gente tem, fazer o máximo para todo mundo. Eu espero que em breve a gente possa ter sempre notícias boas e PCDTs aprovados para esses pacientes. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Doutora Miyoko, por favor. Quero corrigir, porque eu chamei de Flávio, na verdade é Daniel, né? Não sei porque eu achei que ele tem cara de Flávio. Quero agradecer muito. Na realidade, nós entendemos que é uma tarefa árdua. Eu particularmente apoio e sou muito... não é nem questão de ser simpatizante, mas eu apoio a importância de termos uma área que avalia a tecnologia em saúde. Eu sei que a Conitec é ainda jovem e, inicialmente, a sua estruturação voltada para o SUS. Lá na ANS, e como a própria agência é membro também da Conitec, participando e trazendo essa discussão também para a saúde suplementar, onde também nós
participamos. A questão é que o que a gente vem discutindo bastante é que, na hora de se colocar em prática, né, é importante a gente ouvir também os médicos especialistas, né? Então, a gente coloca, não dá para a gente imaginar que saia um PCDT onde, sim, sem dúvida nenhuma, tem especialistas, foi feita de forma bastante séria, a gente não tem dúvidas quanto a isso. Mas é importante ter alinhado com quem está no dia a dia, né? Então, se é um PCDT que envolve endocrinologistas, se envolve pediatras, se envolve neurologistas, a importância de que isso seja alinhado também com a sociedade de especialidade médica, para que isso seja efetivamente difundido, né, para que aquele protocolo também tenha prática, e não é simplesmente só na prática, porque muitas vezes quando a Conitec coloca, eu sei que o seu objetivo é enquanto avaliação para o SUS, mas não pode esquecer que o Sistema Único de Saúde é previsto, inclusive, as iniciativas privadas. Então, no sentido de que não falar, o médico que atende no consultório, para ele não interessa. Não, na verdade, interessa a todos, né? Então, acho que os protocolos, nós defendemos que eles devem ser únicos para o país. Não é para o paciente do SUS e um outro para o paciente da saúde suplementar, de maneira nenhuma. Acho que a gente tem que enxergar de forma unificada. Então, é isso que a gente defende, né? Porque, muitas vezes, quando se fala em SUS, é como se não tivesse a necessidade de ouvir, por exemplo, os médicos que estão atuando, inclusive, em consultórios. Eles não necessariamente são, digamos, concursados de alguma prefeitura ou do Estado, enfim. Mesmo os médicos que estão atuando em seus consultórios precisam, sim, conhecer os PCDTs do Ministério da Saúde. Eu entendo dessa forma a AMB também, para que a gente não tenha, não é só pela questão da divergência clínica, não, eu acho que é para que a gente tenha um olhar unificado em relação à questão da saúde, né? Porque o paciente, ele, ora está na saúde suplementar, ora ele pode estar na saúde pública, mas, independente disto, o olhar para aquele paciente tem que ser único, né? Então, é isso que nós defendemos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Milke. Vamos pronunciar correto, né? Que antes eu não pronunciei. Aliás, agora a última vez que eu lhe chamei, tinha lhe chamado absolutamente diferente do que na primeira vez. O Daniel está pedindo para fazer uma consideração em cima da sua colocação. Eu acho que é importante para a gente poder ter um processo um pouco mais dinâmico. Só para complementar bem rápido, com relação aos PCDTs e a participação dos especialistas, a Conitec tem tentado dar o máximo de transparência na elaboração desses protocolos. Então, na elaboração dos escopos dos protocolos, vem sendo convidados tanto especialistas na área que está sendo tratada. Além disso, a gente tem começado a convidar as sociedades também, as associações, para participar dessas elaborações do escopo, para daí, a partir do escopo, começar a produção dos protocolos. Então, acho que a gente já vem se esforçando nesse sentido para melhorar a transparência e para que esses protocolos, de fato, não fiquem apenas no papel e passem a ser utilizados pelos profissionais que vão atuar frente aos pacientes. Obrigada, Daniel. Eu quero agradecer, então, aos nossos convidados desta audiência pública da Comissão Especial destinada a estudar o processo de inovação e incorporação tecnológica no complexo produtivo da saúde, no Brasil e no mundo, em especial, no dia de hoje, com o tema Inovação Tecnológica, Medicamentos e Tratamento de Doenças Raras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião ordinária para o próximo dia 4 de julho, terça-feira, às 14h30, para debater a inovação tecnológica na área da genética. Boa tarde a todos e está encerrada a presente reunião.